Bora fazer umas questões aqui então da temática 6, né, dos conhecimentos gerais, finanças públicas, atribuições econômicas do Estado. Vou pegar aqui umas que a gente não tenha feito ainda, né? Então, o Estado, como agente normativo e regulador das atividades econômicas na forma da lei, possui as funções de explorar e incentivar as relações da empresa pública com a sociedade, defender o meio ambiente, reduzir as desigualdades regionais e sociais, fiscalizar, incentivar e planejar atividades econômicas, planejar, executar e fiscalizar atividades econômicas. O Estado como agente normativo que cria leis e regulador que regula as atividades econômicas. Fiscaliza, incentiva e planeja. Que questãozinha estranha, hein? Reduzir as desigualdades regionais e sociais. Fiscalizar, incentivar e planejar as atividades econômicas mesmo. Escolhi essa alternativa porque achei que normatizar e regular atividades econômicas impactariam nas desigualdades. Provavelmente sim, né? Mas o que fiscalizar, incentivar, que vamos ver se tem alguma explicação boa, né? O item sugere que fiscalizar, incentivar e planejar atividades econômicas são funções do Estado como agente normativo e regulador das atividades econômicas. Isso está de acordo com o entendimento tradicional do papel do Estado nesse contexto. As funções do Estado como agente normativo e regulador das atividades econômicas incluem nenhuma explicação boa. Então aqui ficou melhor, né? Fiscalizar. O Estado desempenha um papel de fiscalizar atividades econômicas para garantir que estejam em conformidade com as leis e regulamentos estabelecidos. Isso inclui monitorar práticas comerciais, tributações e outros aspectos para assegurar que as empresas operem dentro das normas estabelecidas. O Estado pode criar políticas e programas para incentivar o desenvolvimento econômico. Isso pode incluir subsídios, incentivos fiscais e outras medidas destinadas a promover o crescimento econômico, a inovação e a criação de empregos. E pode planejar, porque envolve a formulação de políticas estratégicas para orientar o desenvolvimento econômico de uma maneira que beneficie a sociedade como um todo. O planejamento econômico pode incluir a definição de metas e diretrizes para setores específicos da economia. Mais interessante, né? Artigo 174 da Constituição, né? Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá na forma da lei as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo esse determinante para o setor público e indicativo para o setor privado. É isso aqui a resposta. Essa aqui está mais é, detalhada, mas o que a questão cobrou mesmo foi isso, né? O artigo 174 da Constituição. Dê as informações abaixo sobre finanças públicas e assinale a alternativa correta. A expressão finanças públicas designa métodos e processos financeiros por meio dos quais o governo federal, estadual e municipal desempenham suas funções. Através do orçamento público, os governos perseguem os objetivos de satisfazer as necessidades sociais, de induzir uma eficiente utilização dos recursos e de corrigir a distribuição de renda em uma sociedade. 2 parece certo, né? O orçamento público desempenha a função de instrumento de uma política macroeconômica, visando a estabilização da economia. O orçamento, não. Orçamento, acho que não, hein? A expressão finanças públicas designa métodos e processos financeiros por meio do quais o governo federal, estadual e municipal desempenham suas funções. É, está sendo mais um chute, né? Igual a outra, né? Todas as afirmações estão corretas. Então, eu escolhi essa alternativa porque só consegui vê-la como verdadeira, como correta.
Finanças públicas designa metas e processos financeiros por meio dos quais os governos desempenham suas funções, os entes federativos. Através do orçamento público, os governos perseguem os objetivos de satisfazer as necessidades sociais, induzindo uma eficiente utilização de recursos e de corrigir a distribuição de renda. E o orçamento público desempenha a função de instrumento de uma política macroeconômica, visando a estabilização da economia. Não consegui ver essa questão. Constitui infração administrativa contra as leis de finanças públicas, exceto deixar de divulgar ou de enviar ao Poder Legislativo e ao Tribunal de Contas o relatório de gestão fiscal nos prazos e condições estabelecidos em lei. Propor lei de diretrizes orçamentárias anual que não contém as metas fiscais na forma da lei. Deixar de expedir ato determinando limitação de empenho e movimentação financeira nos casos e condições estabelecidos em lei. Deixar de ordenar ou de promover, na forma e nos prazos da lei, a execução de medida para redução do montante de despesa total com o pessoal que vai excedido a repartição do poder do limite máximo. Realizar ou receber transferência voluntária em desacordo com todas as outras, parece que. Ué. Realizar ou receber transferência voluntária em desacordo com o limite ou condições estabelecidas em lei. Não é um. Não é uma infração? Que questãozinha é? Artigo 5 da Lei 10.028 tipificou 4 infrações administrativas contra as finanças públicas. Todas as tipificações abaixo são punidas com multa de 30% dos vencimentos anuais dos agentes que lhe der causa. Tais devidos serão considerados e julgados pelo Tribunal de Contas. Infração, referência na RL, deixar de enviar ou divulgar o relatório de gestão fiscal nos prazos e condições estabelecidos em leis. Artigo 54 e 55. Apresentar LDO sem o anexo de metas fiscais. Artigo 4, parágrafo 1. Não limitar expedição do empenho e a movimentação financeira nos casos estabelecidos em lei, artigo 9, deixar de adotar as medidas para se reduzir a despesa com o pessoal que superou o limite máximo, artigo 23 e 70. Não faz sentido ter marcado a C, não. Deu uma viajada, hein? Essa explicação que a Aline deu aqui tá meio bagunçada, né? Não dá nem pra pegar ela. Leia as afirmações abaixo sobre finanças públicas, assinale a alternativa correta. As finanças públicas são compostas pelas políticas que instrumentam o gasto público e os impostos. O Estado é responsável pelas finanças públicas. A despesa pública é um investimento que realiza o Estado em vários projetos de interesse social. Não só interesse social, né? Nossa, que complicado, hein? Mas porque está muito mal feita as explicações aqui.
Opa, vamos pedir um comentário aqui de professor, né? Como é que faz mesmo? As regras constitucionais relativas às finanças públicas é correto afirmar que Constituição, né? A disponibilidade de caixa da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios serão depositadas no Banco Central, não. A lei federal que instituiu o Plano Plurianual Municipal deverá estabelecer diretrizes e metas da administração pública. Tá certo. O Poder Executivo deve publicar relatório resumido da execução orçamentária até 30 dias após o encerramento de cada bimestre. Os municípios não podem conceder garantias e realizar operações de câmbio, embora possam realizar operações de crédito em banco oficial. Ô, louco. Ah, meu Deus. Plano Plurianual Municipal. É o PPA federal, né? Da União que traz isso. Artigo 65. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão a executiva, o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias, os orçamentos anuais, e o Poder Executivo publicará até 30 dias após o encerramento de cada bimestre relatório resumido da execução orçamentária. As privatizações e concessões ditas benéficas para a sociedade demandaram algumas providências com a finalidade de se preservar o interesse do cidadão e de se redefinirem as funções do Estado e da iniciativa privada. Dentre tais providências, destaca-se privatizações e concessões ditas benéficas para a sociedade. Demandaram providências com a finalidade de se preservar o interesse dos cidadãos e de se redefinir as funções do Estado e da iniciativa privada. Dentre tais providências, destaca-se. Nossa, mas é bem teórica, né? Evolução das funções do governo e crescimento do setor público. Criação das agências reguladoras e dos órgãos reguladores governamentais, programa de aparelhamento para permitir a defesa da concorrência, substituição do sistema globalizado, criação do Mercosul, criação do Zona Livre de Comércio e Mercado Comum. Acho que é esse. Faz mais sentido. Resposta boa. Essa aqui por falta mesmo. Com relação ao papel do Estado e as finanças públicas, identifica a única opção incorreta.
Cabe ao Estado a responsabilidade de viabilizar o funcionamento dos serviços públicos essenciais demandados pela coletividade. Correto. É função do Estado a realização de forma direta e exclusiva das necessidades de natureza essencial, tais como saneamento e transporte. Não. Exclusiva, não. Já corta esse papo furado aí, né? A ação dos governos por meio da política fiscal abrange três funções básicas. A ação que se refere principalmente ao fornecimento dos bens públicos é caracterizada por... Isso pode ser tanto alocativa como distributiva, velho. Com relação aos gastos e finanças públicas, analise as afirmativas a seguir. Nos grupos de despesa, incluem-se as categorias pessoal e encargos sociais, investimentos e inversões financeiras. As receitas públicas podem ser definidas como o montante dos ingressos financeiros nos cofres públicos, em decorrência da instituição e cobrança de tributos, das taxas de contribuições e também das decorrentes de exploração do seu patrimônio. As receitas e despesas, né? Os investimentos públicos são despesas de capital destinadas ao planejamento e execução de obras públicas, a realização de programas especiais de trabalho e aquisição de instalação de equipamentos de material permanente. Os investimentos públicos são despesas de capital. Rapaz. Tá parecendo para mim que é 1 e 2 só. Todas as alternativas estão corretas.